Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos retornando com o programa Visão em Ação 5.0, toda sexta-feira, 21 horas e 40 minutos, na TV Cidade, canal 8 de Nova Friburgo, também no YouTube, para que você possa acessar no momento da sua melhor conveniência. Com muita alegria, com muita honra que nós recebemos hoje aqui nos estúdios da TV Cidade, o vice-prefeito eleito de Nova Friburgo, hoje prefeito em exercício, advogado Rodrigo Ascoli, que também exerce funções importantes na municipalidade. Rodrigo, te agradecer, sei que a sua agenda é super corrida, temos tentado, na verdade, viabilizar essa agenda há algum tempo e finalmente conseguimos. É um prazer recebê-lo aqui na TV Cidade. Seja muito bem-vindo. Bom, Marcelo, eu que agradeço muito ter aqui hoje poder participar do seu programa e, mais do que isso, a nossa amizade de longa data, né, mais de 2 décadas, né, de amizade, assim, confiança, e para mim é uma grande honra estar aqui hoje, sem dúvida nenhuma, para a gente bater esse papo e saiba que, apesar dessas correrias que nós temos no dia a dia, é uma grande satisfação estar aqui contigo. Maravilha, Ascoli. Primeiro, parabenizar, né, pela sua trajetória. Como você falou, são mais de 2 décadas. Eu me lembro quando cheguei à Prefeitura de Nova Friburgo, lá para os idos de 2001, e me deparei com muitos jovens promissores, um deles, um jovem advogado, que iniciava a sua trajetória e que a partir dali acabou ocupando posições importantes, mas eu não posso aqui relatar em seu nome, vou pedir para você falar um pouquinho dessa sua trajetória, suas origens, até chegar um momento em que você é convidado a assumir essa posição de candidato a vice e eleitos com uma votação expressiva no ano passado, tomam posse e você exerce hoje essa função, não só como vice, mas agora, nesses últimos dias, por conta da viagem do prefeito a Israel, como prefeito em exercício do município. Então, Marcelo, eu nascido em Friburgo, né? Estudei no Colégio Anchieta, Colégio Cefo, depois me formei pela Estácio de Sá em Direito, entrei na prefeitura com 19 anos de idade, depois fiz o concurso e lá permaneci, fui secretário, né, no governo Saudade Braga em 2005, quando tinha 26 anos, e por lá permaneci e depois fui procurador da Câmara. Além de tudo, tenho um escritório particular e fui procurador da Câmara desde 2013 até 2022, onde ali o prefeito foi vereador, né? A gente tinha uma relação muito institucional, me convidou para ser secretário de governo, aquela coisa toda, e acabei aceitando o desafio. Chegamos lá, conseguimos enfrentar, né, alguns desafios, conseguimos ter êxito, e nessa consequência nós fomos caminhando até que ele me convidou para ser candidato a vice-prefeito. Nunca tinha essa pretensão política, né? Eu sempre fui mais uma questão de bastidor, da área técnica, como advogado. E na época, assim, eu lembro que existiam várias pessoas interessadas em ser vice dele, pela popularidade que tinha, por toda a questão que vinha o governo, né, a aprovação. Mas fiquei muito feliz quando ele fez essa escolha, conversou comigo, que é uma escolha de cunho pessoal. Eu relutei no primeiro momento, eu lembro que nós ficamos no gabinete 2 dias antes da convenção, né? Mas ele acabou me convencendo e na época é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, tenho uma confiança e realmente a minha relação com ele hoje, claro, uma relação de prefeito, vice. Hoje eu sou secretário de governo ainda, secretário de gestão e recursos humanos, são 2 pastas, mas também tem uma relação de liderança dele que eu respeito, hierarquia como secretário, né? Eu sei que muitas vezes, hoje o vice-prefeito, na minha visão, é um cargo que tem que ter uma participação. Eu acho que aquela figura do vice de antigamente, né, de apenas ficar ali na questão figurativa mesmo do vice não ter uma participação direta, eu não concordo, né? Mas também eu tenho que entender também que não existe essa questão de ter o mesmo poder, a mesma questão do prefeito. O prefeito é a liderança, você é o vice, e por isso que né, quando a gente conversou, e eu acabei aceitando, eu falei, mas eu vou querer ficar numa secretaria, porque eu acho que a gente tem que desenvolver algum trabalho, né? Não pode ser só uma figura decorativa, como se fala, né? Não, acho que nem só, além da figura decorativa, eu também acho até uma questão seguinte, hoje você recebe um salário de vice, né? Então hoje eu acho que... Fazer jus, né? O mundo político acho que está nisso, o vice hoje ele tem que produzir, né? A gente vê isso no governo federal, né? Geraldo Alckmin, né? Na época do governo do estado, Thiago Pampolha, e eu acho que esse é o caminho do vice hoje, eu acho que ele tem que ter uma participação, sabendo, óbvio, que o prefeito é, né,
autoridade máxima dentro dali da nossa administração. Sem dúvida. E o indicativo de confiança é ele tê-lo designado como secretário de governo, né? Porque o vice, quando não tem nenhuma função, fica um pouco num limbo, né? E quando você reassume essa posição... Aliás, eu comento que o governo Johnny, o primeiro mandato, teve 2 grandes momentos. Já falei pessoalmente contigo, falo isso com as pessoas com quem eu converso, que é exatamente o momento em que você sai do legislativo e vai para o executivo. E pela experiência que você tem, tanto no executivo quanto no legislativo, pela sua capacidade, né, de dialogar, enfim, você levou o que eu chamo de racionalidade à administração, porque aquele início estava muito errático, né, muitas situações. E dali por diante, pelo menos pelo meu entendimento, olhando de fora, o Johnny, ele conseguiu confiar em alguém para poder organizar a gestão e ele teve a oportunidade de fazer um trabalho político-institucional, né, de articulação mais ampla, enfim. Em que momento você decide sair da zona de conforto do legislativo e ir para a arena do executivo? Então, o prefeito assumiu em janeiro de 21 e eu permaneci procurador da Câmara. Quando chegou mais ou menos em março, algumas questões administrativas do governo, uma relação ali com a Câmara que estava nesse primeiro momento conturbado por causa de algumas questões. Também já tinha a questão do Covid, que trouxe, né, os problemas naturais, a questão do transporte público também, que os caminhos que estavam sendo tomados não eram, acho que talvez, mais adequados. E alguns vereadores, ele me convidou, e eu ali relutei, porque assim, eu estava numa zona de conforto, eu era procurador da Câmara há 9 anos, eu tinha uma relação, você esteve lá como vereador, independente de situação ou posição, eu tinha uma relação profissional de carinho, de relação com todos os vereadores, independentemente da ideologia política, partidária. E foi indo, até que chegou um momento, aí nós tivemos depois, me convidou de novo, e sempre foi uma barreira para mim naquele primeiro momento, a questão do transporte público. Eu achava que aquele caminho não era o caminho ideal. A gente que tem um pouco de vivência, nós passamos por isso na primeira licitação lá atrás, você vivenciou. Às vezes nem sempre que a gente quer é o melhor caminho, né? Porque tem um mundo real. Então, quando aquilo foi se acalmando e tal, e aí conversando, os vereadores, alguns conversaram comigo, nós tivemos algumas conversas, lógico, particulares, eu e ele, a respeito também de uma certa segurança para desenvolver o trabalho, né? E dali eu entendi que eu tinha que assumir esse desafio, né? E acabei aceitando, e nós tivemos ali um bom diálogo no governo, sempre respeitando ele como a sua hierarquia. E uma coisa que assim, você colocou, que a gente teve um avanço, né, como secretário de governo, e ele prefeito, foi o nosso diálogo. Primeiro, que eu acho que você não tem que impor, né? Ele é a liderança máxima, você tem que conversar, saber dialogar. O diálogo, para mim, eu acho que é um ponto essencial dentro da política e dentro da administração. Perfeito. Concordo e acredito que aquela decisão, né, no momento que você aceita a sua ida para o executivo, pela sua experiência prévia, né, você é uma pessoa que transitou em várias gestões, tanto no executivo quanto no legislativo. Isso contribuiu não só para organizar a gestão, quanto também para reforçar essa relação de confiança. Porque é o que você falou, a escolha da vice, em especial quando o pré-candidato a prefeito numa próxima eleição já tem uma popularidade, passa muito pela confiança. A pessoa saber que, por exemplo, a gente vai falar sobre isso nos próximos blocos, o prefeito nesse momento se encontra em Israel e ele sabe que não tem alguém conspirando contra ele no plano local. Pelo contrário, está trabalhando de forma conjunta, né? Porque esse é um outro ponto, né? A gente tem essa importância do vice, a importância de não ser um vice decorativo, mas temos um histórico no país, em várias regiões, e aqui inclusive já aconteceu várias vezes, do vice estar em conflito com o prefeito. E isso repercute muito negativamente para a cidade. Da forma como surgiu o meu nome para vice, né, da confiança, eu lembro que o prefeito sempre falava o seguinte: eu perco com quem eu quero, mas não quero ganhar com quem eu não quero. Era a frase dele? Como é que é a frase? Repete aí. Eu prefiro perder com o vice que eu quero do que ganhar com quem eu não quero. Então, toda essa relação de confiança. Então, hoje eu devo isso para ele, não só pela relação de amizade, mas devo para ele também isso porque eu tenho que ser fiel pela minha personalidade, pelo meu caráter. Da sua própria natureza, né? Estamos recebendo aqui com muita honra, nos estúdios da TV Cidade, o prefeito em exercício
vice-prefeito de Nova Friburgo, Rodrigo Ascoli, ele que também ocupa a posição de secretário de governo, outras funções na administração, para um bate-papo muito especial. Já retornamos com o segundo bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e aqui em Gelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219 6630 ou 99219 6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 3524. Estamos retornando com o Visão em Ação, recebendo hoje aqui nos estúdios da TV Cidade o prefeito em exercício Rodrigo Ascoli. Falamos no primeiro bloco sobre a trajetória de Ascoli, falamos também sobre a sua participação na gestão, posteriormente o convite que recebe. E Ascoli, vamos entrar agora nos principais desafios que vocês identificam nessa segunda gestão. Naturalmente, pelo resultado alcançado, um resultado bastante expressivo, a maior votação para executivo da história do município de Nova Friburgo. Isso demonstra, naquele momento, uma aceitação, um entendimento da população quanto à validação do governo. E aí, naturalmente, pelo menos essa é a minha perspectiva, assumindo um novo mandato, as expectativas aumentam, né? E as pessoas esperam que o segundo mandato seja ainda mais produtivo do que o primeiro. Quais são os principais desafios que vocês identificam hoje em Nova Friburgo para esse segundo mandato? Bem, Marcelo, assim, nós tivemos um grande avanço. Eu acho que depois de mais de uma década, eu acho que Friburgo teve um avanço na gestão. E hoje, assim, o nosso grande desafio, eu acho que é o desafio, né, de todos os municípios, principalmente de Nova Friburgo, é a questão da saúde. E quando a gente fala saúde, porque nós sabemos que Friburgo hoje, nós temos um hospital que atende aí mais de uma dezena de municípios vizinhos, onde a gente não consegue ter uma arrecadação
satisfatória para ter um equilíbrio, né, econômico, financeiro. Então, esse é um grande desafio nosso. Hoje nós estamos informatizando toda a parte do hospital, para que possamos, tendo esses dados hoje compilados, nós conseguirmos faturar esses valores, né, e conseguir receber por esses atendimentos. Hoje, porque as subnotificações são muitas, né? Hoje, em Nova Friburgo, a gente recebe de MAC, né, de alta complexidade do governo federal, em torno de 3 milhões de reais, quando nós já temos um processo em estágio avançado, que depende hoje assim, de uma canetada no Ministério da Saúde, onde tem lá tudo comprovado, passando por todas as comissões, que nós deveríamos receber em torno de 14 milhões. Então, você pode ver que há um déficit aí absurdo. Sabemos hoje que a população vem envelhecendo, as pessoas hoje, por conta dos custos, deixam de ter plano de saúde, então a demanda é muito grande. Então, a saúde realmente é um desafio, avançamos muito, muito. Se você pegar números hoje, os dados, né, você vê que houve um avanço significativo, mas é sempre aí uma pasta sensível. Hoje nós temos, a licitação que já iniciou e com relação a toda a parte de coleta dos resíduos sólidos, onde nós estamos incrementando parte de limpeza pública, capina, pintura de meio-fio, substituição de bueiro. Eu acho que vai ser um grande avanço. Tudo está integrado na nova licitação. Tudo integrado. Então, acho que vai ser um grande avanço, porque nós sabemos que o Friburgo tem uma extensão territorial significativa. E hoje, né, toda a parte dos nossos trabalhadores, colaboradores ali, da parte mais braçal, né, o concurso público é difícil conseguir, então nós temos um número reduzido. Acho que teremos um grande avanço. A questão da educação, que você conhece muito bem, né, hoje a gente, e é uma pasta que às vezes os recursos, né, a gente consegue receber mais recursos, também é outra questão que a gente tem que avançar. Mas acho que o grande desafio é isso, e manter a cidade, a questão da mobilidade, né? O transporte público nós conseguimos resolver, solucionar isso já no primeiro, agora é uma questão de avanço. E hoje nós precisamos hoje fazer com que o transporte público cada dia ofereça uma melhor qualidade, porque Friburgo hoje tem mais de 142 mil veículos registrados, né? Nossa geografia hoje é dentro de um vale, então com isso, a gente precisa ter um transporte de qualidade para tirar esse fluxo e ter uma melhoria. Então, acho que são vários desafios. E, claro, a gente ter todo esse atendimento e fazer com que nossa cidade possa avançar, para que no final de um ciclo, a gente entregue uma cidade melhor para os outros gestores que vêm mais à frente, né? Independente de partido político, mas a gente tem que primeiro pensar sempre na cidade. Que é sempre uma corrida de bastão, né? Eu sempre comento a esse respeito. Quem está no poder, seja no executivo ou no legislativo, precisa fazer a melhor entrega possível para que futuramente quem vier assumir possa dar continuidade, né? Porque a cidade ela é uma construção histórica, né? Nova Friburgo completou agora 207 anos, e ao longo de todo esse período muitas pessoas ofereceram suas contribuições. E a gente tem que, independente das questões político-partidárias eleitorais, eu sempre falo que ao você ter um candidato, seja no executivo ou no legislativo, candidato ou candidata eleito, você precisa torcer para que ele dê certo, para que funcione bem, porque vai acabar impactando toda a comunidade. E aí, acho que fazer uma pergunta, né? Você sempre foi um cara, você comentou no primeiro bloco, do bastidor, da parte mais técnica, e de repente você já assume uma posição de vice-prefeito. O que você percebeu, né, de grandes mudanças? Como é que você tem vivenciado isso? Assim, Marcelo. Tenho visto que você tem publicado uns vídeos no Instagram, coisa que você não fazia antes. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, né? Como a gente falou antes. Eu sempre fui mais da área técnica mesmo, né? Como advogado, procurador, e a parte que eu amo da minha vida. E de uma hora para outra me vejo como vice. Na questão funcional, administrativa, de gestão, nada mudou muito, né? Porque eu retornei como secretário de governo, estou como secretário de gestão e recursos humanos, então eu continuo naquela parte de gestor, naquela parte mais de técnica de fazer as coisas andarem. Então, assim, ali dentro da prefeitura nada muda, minha relação com o prefeito, ela permanece a mesma adiante, sabe? É o que eu costumo brincar com o prefeito. O cargo de vice está ali guardado dentro do armário. Se algum dia eu precisar, igual agora que ele está viajando, eu uso. Enquanto isso, eu sou um secretário subordinado a ele, a gente tem essa liderança. Muda um pouco, óbvio. A questão da sua exposição é maior para a sua vida pessoal, isso muda um pouco, é algo
que traz assim, um impacto, porque você, ainda mais eu, sempre fui uma pessoa muito... Low profile, reservada, né? Mais reservado. Né? Não tinha nem rede social até março. E, na verdade, quando eu criei a rede social no Instagram, foi engraçado, porque como secretário de governo, você tem que estar inteirado do mundo político. E hoje a rede social, você consegue fazer uma leitura a nível nacional, estadual. Então, eu tive que ter acesso, porque assim, eu até brinco. Porque antigamente saiu uma coisa na rede social, no Instagram, você me encaminhava para o WhatsApp. Eu conseguia abrir uma vez e assistir. Depois de um tempo não conseguia mais, então eu tive que ter uma rede social e depois ver essa questão. E como também, hoje como vice, que às vezes faz o vídeo, você traz aqui, também há uma necessidade de você se comunicar com a população. Então você também tem que estar ali, né, se comunicando, passando o que está acontecendo. Não basta fazer, né? Hoje há essa necessidade, né? E uma coisa que eu costumo falar, até na última eleição nossa, quando chegou lá próximo da eleição, que hoje são 45 dias, a gente já tinha uma base do resultado, assim, da questão de pesquisas, mas por quê? Eu costumo falar que hoje a população acompanha a gestão em tempo real. Então, quando chega hoje perto de uma eleição, ela já tem um julgamento sobre o mandato. Então, a eleição ali são 45 dias, né? Aquela parte que a gente sabe eleitoral. Mas, então... Hoje, a rede social, você acompanha o dia a dia. E não há contestação em relação à qualidade do uso da rede social, em especial do Instagram, que o Johnny Maicon realiza já há vários anos. Né? Ele já vinha fazendo isso na época como vereador, posteriormente ao assumir a prefeitura, ele robustece essa estratégia, e é o que você falou, todas as ações vão sendo apresentadas praticamente em tempo real. E isso vai construindo uma percepção, né? Independente da valoração positiva ou negativa, mas o fato é que essa é uma ferramenta importante, né, para dar visibilidade aos atos públicos. Estamos finalizando aqui o segundo bloco do programa Visão em Ação, recebendo com muita honra aqui nos estúdios da TV Cidade o prefeito em exercício Rodrigo Ascoli, para um bate-papo sobre sua trajetória, sobre o momento da gestão, sobre os principais desafios. E no terceiro bloco nós vamos falar mais sobre política. As pessoas gostam de demonizar, de criticar, mas eu costumo dizer que até o ar que a gente respira depende da política, da boa política, da política consistente, eficiente. E é sobre essa política que nós vamos falar no terceiro e último bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica especializada em saúde capilar.
Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205, 101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24. Estamos retornando com Visão em Ação, recebendo hoje aqui na TV Cidade Rodrigo Ascoli, ele que é o prefeito em exercício de Nova Friburgo. Ascoli, hoje pela manhã a internet bombou aí com informações sobre a presença do prefeito Johnny em Israel num momento extremamente delicado, né? O que é verdade, o que é mentira, o que é fake, o que há de concreto nesse momento? Não, na verdade, primeiro, a viagem do prefeito para lá, né, receber esse convite, tem uma comitiva de 2 dezenas de prefeitos, inclusive o prefeito de Macaé também está lá acompanhando. O Elbert também está lá nessa comitiva, e foram lá a convite, não tivemos nenhum custo com dinheiro público, né, absolutamente zero, e para ter essa experiência, né, essa troca de experiência com relação a você construir. Essa noite a gente acompanhou aí essa questão desse bombardeio. Eu conversei com o Johnny hoje na parte da manhã, aonde ele está. É um lugar totalmente longe da onde está acontecendo isso, é bem longe. É lógico que quando toca sirene, tudo é uma questão de segurança, né, preventivo. Mas ele está tranquilo, está lá sozinho, porque às vezes a gente escuta que estava... Comentaram inclusive que a mãe teria ido. Não, o prefeito Johnny Marques foi para lá sozinho, ele estava sozinho, nem parte de comunicação, nem ninguém. Tá? Ele e Deus lá, não tem ninguém com ele, ninguém da nossa equipe, ele está lá sozinho. Mas está tudo sob controle, ele está lá, assim, não é onde ele está que está acontecendo essa... Tem a possibilidade ou a necessidade de ele retornar antes do prazo previsto? Como é que você está avaliando isso? Eu não sei, hoje o gabinete que faz esse contato, não sei se vai ter algum tipo de retorno antes da data prevista, né? Mas a gente está aguardando aqui, mas está tudo sob controle. Então tem realmente um momento muito delicado, né, que infelizmente vem, né, se repetindo ao longo da história. E temos a presença do prefeito de Nova Friburgo nesse espaço, nesse momento, mas tem muita coisa sendo falada que não condiz com a realidade, né? Não, zero. Muitas coisas que falam que não condiz com a realidade. E, Marcelo, assim, você que é uma pessoa, né, com sua experiência, independente, nós sabemos que hoje, Nova Friburgo é uma cidade do interior. E hoje, acho que todos os governantes, a gente precisa ter essa experiência, né? Eu acho que quando você vai para fora do país, conhecer outros lugares, ainda mais quando você recebe um convite, né, que você tem dessa magnitude, a gente tem que ter essa troca para que a gente possa aplicar nos nossos municípios. Eu acho que a gente ficar hoje preso, né, aqui na nossa cidade também, a gente deixa de ter crescimentos e aprender, né, novas coisas. Semana passada eu estava até conversando com o prefeito Rogério Cabral, o ex-prefeito Rogério, que é um amigo, e ele estava falando com a gente, quando do governo dele, ele teve uma ida ao Japão, e que passou há 15 dias. E aquilo, na época daquela questão ali perto das pessoas entenderem de São Lucas, hoje está sendo, pode estar prestes a ser executado. Então, algo que foi plantado lá atrás, está sendo hoje, está acontecendo para se realizar hoje. Então, é isso. A gente tem que também conquistar as coisas fora. E essa troca é importante, né? Israel, independente das questões, né, que a gente muitas vezes vê a polêmica acontecendo, Israel é um dos principais polos tecnológicos do planeta. Um país que conseguiu se organizar, que tem
muitas startups, né? O Waze, por exemplo, né, que a gente usa hoje quase que como ar que a gente respira, quando a gente vai, por exemplo, para outra cidade que a gente não conhece, é uma tecnologia israelense. Então, essa troca, né, desde que ela contribua aí para o desenvolvimento local, ela é extremamente importante. Acho que vamos falar agora sobre um tema que, embora você tenha sido sempre do bastidor, sempre da área técnica, você agora é um vice-prefeito eleito pelo MDB e está, inclusive, como prefeito em exercício. E a gente tem agora, em mais alguns meses, até entrar no ano eleitoral, o ano de sucessão para o governo do Estado do Rio de Janeiro. E pelos movimentos a gente tem visto aí uma candidatura de oposição, que tende a ser muito forte, caso ele realmente se predisponha a sair da Prefeitura do Rio, que é o Eduardo Paes, e muitas pessoas acham que ele vai se candidatar a governador pela segunda vez, é a terceira vez. Eduardo foi candidato a governador em 2006, quando Sérgio Cabral e Denise Frossard foram para o segundo turno, então ele não chegou aí para o segundo turno. Em 2018 ele se candidata novamente, era o líder nas pesquisas, e aí aquele fenômeno da antipolítica leva um desconhecido a ser eleito governador, o Wilson Witzel. O vice do Witzel, por conta de todas aquelas problemáticas envolvendo o próprio governador, que era o Cláudio Castro, assume o governo do Estado e se reelege em 2022, não pode mais se candidatar, aparentemente ele virá para uma candidatura ao Senado, saindo do governo do Estado, para que então Rodrigo Bacelar assuma por conta da ida do Thiago Pampolha para o Tribunal de Contas do Estado. Então hoje você tem dois nomes, Eduardo Paes, que é um quadro de grande relevância até a nível nacional, e Rodrigo Bacelar como potencial candidato da situação. Talvez surjam alguns outros candidatos, mas eu acho que a coisa vai caminhar muito nessa direção. Como é que você está vendo esse cenário, né? Eu tenho visto que você, além de exercer a função, você também, no plano local, você tem visitado, você tem ido a gabinete de deputados, você tem ido a instituições diversas, procurando, né, construir esse amplo arco de alianças em torno de Nova Friburgo, que independente do período eleitoral, você precisa continuar republicanamente desenvolvendo. Como é que você avalia esse cenário? Bem, Marcelo, assim, hoje, né, com esse último movimento, foi uma visão nossa a nível de Estado, que o vice-governador Thiago Pampolha foi para o TCE, ficou claro hoje, né, já acho que já foi até anunciado, foi o que você falou, Bacelar e talvez a saída do prefeito do Rio, Eduardo Paes. Acho que vai ficar a polarizar essas duas candidaturas. Realmente, hoje, sim, você tem o Eduardo Paes, que tem uma avaliação como gestor, né, a gente sabe disso, da sua força na capital, por toda a sua história. E, por outro lado, nós temos aqui o governo do Estado, né, com toda a sua máquina, onde tem hoje o Rodrigo Bacelar. Mesmo hoje que a gente consiga, às vezes a gente vê que tem algumas pesquisas que apontam o Eduardo Paes à frente, nós temos que entender também que o governo do Estado hoje tem uma força de, se você juntar todos os partidos que estão ali na sua coalizão, de quase 80 prefeituras. Então há uma força política muito grande. E a máquina tem um grande peso. Eu lembro que lá atrás o Sérgio Cabral era o governador, o Pezão vice, ele renuncia e o Pezão assume. Então, quando você tem a caneta, você ganha muita força. Eu lembro que o Pezão, salvo engano, tinha em torno de 5% na pesquisa e depois ganhou a eleição, né, e ficou aí governando. Então, eu acho que essa ascensão depois, caso o Bacelar venha assumir, né, como governador, com a renúncia do Cláudio Castro, isso vai dar muita força para ele por conta da máquina. Então, eu acho que vai ser uma eleição muito acirrada, vai ser uma eleição muito disputada, mas eu acho que fica entre esses dois nomes. Você não vê nenhuma outra força surgindo no cenário? Não vejo, eu acho que... Não dá tempo mais, né? Não, e hoje você vê até... Nem um outsider como foi o Witzel na outra? Acho que não, acho que na minha concepção, nessa eleição, não vamos ter esse fenômeno. E hoje nós temos uma candidatura que pode ter um apoio mais da direita, do ex-presidente Bolsonaro, e uma também do atual presidente Lula. E isso também pode fazer diferença por conta da avaliação do governo federal, então pode trazer, às vezes também pode te alavancar, mas como também pode te trazer, pode te desidratar. Então acho que todo esse conjunto, eu acho que isso é que vai dar sintonia para a próxima eleição. É uma boa análise. E acho que as ruas de Nova Friburgo comentam sobre a possibilidade do prefeito Johnny Maicon ele sair candidato em 2026, ou a deputado estadual ou a deputado federal. Há também comentários sobre a possibilidade do próprio vice-prefeito Rodrigo Ascoli, caso o Johnny não venha se candidatar. Como é que vocês têm lidado com essa questão? Qual é a percepção
do grupo político? Bem, Marcelo, o prefeito teve uma vitória 67 mil votos. expressiva, né? A gente sabe hoje que há uma necessidade de Friburgo ter representatividade, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. Isso é algo, hoje, acho que é um dos momentos mais necessários em toda a história de Friburgo, por conta de todos os recursos que estão na mão dos deputados. O prefeito Johnny Michael não é assim uma intenção, né, dele, ele sempre pensa em cumprir o mandato, porém, a política é momento e oportunidade. Muito então, dinâmica, né? É dinâmico. Então, se chegar ano que vem, ter aí uma aprovação da população, óbvio, né, porque isso é essencial para ele, e achar que é um momento e oportunidade, ele vai avaliar essa situação, até por conta da sua força dentro de Friburgo e região. Então, isso não é uma coisa que está descartada, mas óbvio que nada será feito de forma abrupta. Acho que tudo vai ser dentro de uma avaliação popular, uma questão do cenário político, né? E se o prefeito, caso não venha, seja uma opção dele permanecer como vice, também até por uma questão natural, colocar o nome à disposição do grupo, sim, mas nem sempre colocar o seu nome, às vezes pode ter outros nomes. Eu acho que a gente não pode ter vaidade. Nós temos que ter aquilo que é melhor para a nossa cidade. Se for o meu nome, a gente vai avaliar, se for de outra pessoa do grupo também, ou outra pessoa que tenha, né, condição. O que a gente, da cidade, que às vezes nem precisa estar dentro de um grupo político ali nosso, porque a gente também não pode ter aquele projeto de poder, a gente tem que ter um projeto de cidade. E o projeto de cidade é a gente construir e fazer com que Friburgo fique mais forte. Perfeito. No caso do prefeito ou vice se candidatar, ele não se licencia, ele precisa renunciar, né? O prefeito, o vice só se licencia. O vice então... nem se licencia. Hoje, o prefeito é obrigado a renunciar e o vice-prefeito não. Ele consegue ser candidato estando no cargo. Pode permanecer como se fosse vice. o meu caso hoje, eu teria apenas que me afastar das secretarias. Secretaria de Governo e Subsecretaria de Recursos Humanos. Isso. Então é importante a gente ter essas informações até para poder construir essa reflexão mais ampla. Agradecer muito, Áscoli, pela sua presença aqui conosco. Foi uma entrevista muito elucidativa. Tenho certeza que muitas pessoas passaram a ter a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais. Às vezes, porque a campanha são aquelas informações muito curtinhas, né? E quando a gente tem a oportunidade de conversar mais longamente, eu acho que traz mais consistência. E deixar um minuto final para as suas considerações, aquilo que você quiser trazer para a nossa comunidade, agradecendo mais uma vez sua disponibilidade. Bom, Marcelo, eu que te agradeço muito de estar aqui. Eu acho sempre importante para a gente ter espaço para poder passar um pouco do que acontece no dia a dia. Para mim, como eu falei no início, é uma grande honra. Eu acho que tudo isso que a gente está passando é uma novidade, mas o que eu queria falar para a população é o seguinte: com todas as dificuldades que nós temos, que é importante falar que Friburgo não é uma cidade rica, igual aquelas hoje que se esbanjam com recursos do royalties. Nós somos aquela pessoa que temos aquele dinheirinho para pagar seu aluguel, pagar, né, sua compra. Então, quero dizer que eu, assim, com o prefeito Johnny Michael à frente, a gente faz de tudo, a gente está doando nossa vida para sempre melhorar a cidade de Nova Friburgo. Foi um desafio, foi como foi lá na frente, a gente vai passar o bastão, mas queremos sair com o dever cumprido e sempre fazer que Nova Friburgo avance cada dia mais. Obrigado, Áscoli, pela participação conosco, sucesso na caminhada. E agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que permaneceram conosco até esse momento. Lembrando que toda sexta-feira, 21h40, temos uma nova edição do programa Visão e Ação preparada com muito carinho, especialmente para você. Um grande abraço, até a próxima.